Esse aqui é um sensor fotoelétrico difuso, até aí normal, né? Com a diferença de que ele é para até 3 metros, a 300 centímetros. Então, o grande diferencial desse sensor aqui é a distância sensora elevadíssima, né, em relação à maioria dos sensores difusos. É importante que se tenha os sensores difusos de menor distância ainda, esse aqui ele não vem para substituir os outros modelos, porque quando você está querendo detectar uma caixa, uma peça passando numa esteira, por exemplo, não é interessante que a distância sensora seja tão longa, porque acabaria detectando outras coisas que não o que está passando em cima da esteira. Então precisa ainda dos modelos com distância sensora menor, mas o grande diferencial desse aqui é o fato de ter uma distância sensora maior que permite outras aplicações. Como que é um sensor difuso? Repara que ele tem duas saliências aqui na frente, né? Uma das saliências é um emissor de luz e outro é o receptor de luz. Então a luz é emitida, quando passa um objeto aqui na frente, ele reflete essa luz, ela volta aqui, o receptor recebe então essa luz refletida e ele atua aqui os contatos, entre aspas, aí do sensor. Falo contatos, entre aspas, porque não é bem um contato, né? Nós temos um aberto e um fechado aqui, mas esse chaveamento ele é feito eletronicamente. É um sensor com, olha só, NA/NF, até 300 mA de corrente, então o máximo, né? E 10 até 36 VCC a alimentação do sensor. Como que seria o que dá para fazer com esse sensor aqui, então, pelo fato dele ter essa distância sensora maior? Imagina um portão que não pode fechar quando um carro estiver passando, então você coloca um sensor desse aqui, se o carro passar, enquanto não tem carro, o sensor está em repouso, passou o carro, rebateu a luz de volta aqui no receptor, ele atua e impede que esse portão feche. Essa é só uma aplicação, né? Mas sempre vão ser aplicações maiores, enquanto que os sensores difusos com distância mais curta vão ser utilizados em máquinas e tudo mais, esse aqui já pode ser utilizado em máquinas também, mas acaba pegando aplicações maiores. Se não fosse com esse sensor aqui com distância sensora maior, quais seriam outras soluções? O sensor de espelho prismático, por exemplo, também tem o mesmo princípio de emitir um sinal de luz e refletir, até por isso nós temos da mesma maneira duas saliências. A diferença aqui é que quando é obrigado a ter esse espelho aqui do outro lado, então, quando a luz estiver batendo no espelho e voltando, o sensor vai ficar em repouso. Se passar alguma coisa na frente e impedir isso aqui, ele acaba atuando. Só que pelo fato de você ter um espelho do outro lado, às vezes não é viável fixar esse espelho do outro lado do portão. Às vezes fica algo pouco prático, né? Então, ao invés de ter essa dificuldade a mais de fixar e posicionar esse espelho, precisa ficar na direção do feixe de luz, você acaba utilizando o sensor desse aqui. Outra alternativa, sensor de barreira. O sensor de barreira é um pouquinho diferente porque ele só emite e o outro recebe o sinal de luz. Esse aqui, na verdade, só emite, enquanto que esse aqui só recebe. Se algo passa na frente, ele atua também, mas aí é pior ainda, né? Ao invés de fixar um espelho, você precisa colocar outra unidade dessa aqui e, inclusive, fazer a alimentação. Essa aqui, então, que é o emissor, você precisaria alimentar ele para conseguir utilizar. Então, menos viável ainda, né? A grande vantagem, então, é poder aplicar em situações onde a distância sensora precisa ser maior, sem a necessidade de espelho e sem a necessidade de outra unidade. Pode vender para todo mundo que utiliza sensor, especialmente aí para fabricantes de máquina, para instaladores também acabam utilizando e até mesmo o público lojista acaba comprando porque é um sensor bastante generalista, ele lê praticamente tudo, então até mesmo o público lojista vai ter interesse nesse tipo de sensor.